atleta. Que, aliás, eu acho que todos nós somos atletas, né? Me fala um pouco mais sobre isso. Todos nós somos atletas. Todos nós somos atletas. Eu digo muito, às vezes, quando atualmente dou aula para pessoas com mais idade, ou então pessoas também jovens, mas que não são atletas, apenas participam e gostam de um preparo físico que seja mais abrangente, como é o caso que eu estou hoje em dia fazendo. Mas eu sempre digo, olha, você é um atleta, para você poder viver hoje em dia no mundo em que vivemos, nesse mundo, você tem que ser um bom atleta. Caso contrário, você sofre as consequências devido ao teu, às vezes, mau comportamento. Seja ele alimentar, seja ele Verdade. emocional, intelectual, seja o que for. A modernidade leva a gente ao sedentarismo, e se você não for um bom atleta que consiga dividir o seu tempo de trabalho, sono, alimentação e exercício físico, você acaba sofrendo, né, professor? Exatamente. E não é só o preparo. Às vezes falamos muito na parte de preparação física somente. Isso é uma consequência. Certo. Eu acho que eu falo muito, por exemplo, existem duas coisas que as tuas células precisam, você como indivíduo. Nós como animais e como animais racionais. Então, enquanto que os animais não têm o raciocínio, não é? Sim. Eles só têm o sistema límbico, que também é emoção e sentimento. O animal que não tem o sistema límbico come os próprios filhotes. Então, aí está a diferença. Mas nós vemos hoje vários animais que têm comportamentos incríveis de emoção e de sentimento, não é? Sim. E nós aqui estamos, intelectualmente falando, de uma forma, às vezes, muito distante da vida que poderíamos ou que devemos levar. Não é? Então, eu acredito que o ser humano, o indivíduo, hoje em dia, ele tem que ter um preparo físico mais ou menos normal, não pode exagerar. Ele precisa de uma atividade. Tanto que as células, hoje em dia, está já... A neurociência comprovou isso. As células precisam de duas coisas, que eu vou falar sobre a segunda melhor. É atividade e repouso. Mas acontece que o repouso ninguém conhece, desconhecemos. E quando, às vezes, temos um pequeno conhecimento, não o usamos. E, às vezes, temos um comportamento que só a atividade interessa. Como hoje em dia ela é importante, e ainda bem que se preocupam com isso. Mas o outro lado está muito carente, que é o repouso. O repouso da consciência ou o repouso do corpo físico? O repouso total. 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 É difícil repousar totalmente. O repouso físico, emocional, mental, intelectual e espiritual. É difícil. Viu? Exatamente. E, às vezes, você aprende e dificilmente você pratica esse repouso como você pratica a atividade. Sim. Não saberia responder o porquê. Mas o senhor, quando nas suas aulas aborda, através da respiração, esse tipo de repouso, repouso intelectual, repouso espiritual, repouso do ser como um todo, porque, por exemplo, eu fisicamente tenho uma rotina de repouso, não posso dormir menos de 7 horas. Uhum. Mas eu não me lembro quando foi que a minha cabeça parou de pensar em algum momento, porque eu acho que não para. Entende? Eu posso estar numa viagem, eu posso estar num barco com minha família. Alguma coisa está ali fazendo... Está sempre mexendo. Está sempre mexendo, bicho. A cabeça não para. E isso é ruim. Porque você está sempre perguntando, pensando, maquinando, planejando. E dificilmente... É claro que eu consigo estar presente, mas é uma das partes mais difíceis da vida, na minha opinião, é você estar presente, de fato. E você está tocando num ponto extremamente importante, Alexandre, porque esse que é o ponto cruciante. Às vezes você até relaxa, Mas não está presente. Mas não está presente. Então, o problema é nós estarmos o mais possível consciente nessa vida. Tanto que eu digo muito, em meu livro eu acho que tem uma parte. Quando você
tem consciência, você diz assim, pô, eu tenho consciência da minha mão, você tem consciência do teu braço, tem consciência das tuas pernas, de uma perna, tem consciência de um dedo quando se aposenta. O dia em que, quando o ser humano alcança um estado de consciência global, total, tenho medo de dizer isso, ele é Deus. Ah, entendi. O que é Deus? Deus é tudo. Onipresença. É o todo. Então tem um mantra que diz assim, isso é o todo, se do todo retirarmos o todo, o que resta e fica é o próprio todo. Isso é o universo, se do universo retirarmos o universo, o que resta e fica é o próprio universo. Sim. O dia que eu fechar os olhos e passo a ter uma consciência global, total, eu tive, não digo prazer nem nada, Deus me deu uma felicidade muito grande. Uma vez em todas as minhas meditações, na minha vida, 12 vezes fui à Índia, sempre procurando pesquisar e estudar, eu tive uma experiência dessa. Talvez por isso que eu falo isto. E foi a experiência do todo. É que eu digo, naquele momento, por isso que eu me emociono, a minha mulher, as minhas 2 filhas, podiam morrer naquele momento. Podia receber uma notícia e eu percebi que eu sentiria o mesmo sentimento, a mesma emoção, o mesmo sentimento que não é um sentimento, é inexplicável. Como eu poderia sentir para a tua filha? Então, no fundo, eu procuro observar certas coisas. É aquilo que, pelo menos diz a Bíblia, Jesus disse na cruz. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Todas as mães do mundo. Quem é minha filha? Todas as pessoas, todas as crianças do mundo. A tua filha é minha filha é tua filha. Mas isso não, o que eu estou falando não significa que seja errado, certo, faz parte nossa. Aquilo foi um momento para mim, de 1 hora. Isso que eu ia falar. Foi um momento. Foi um momento de 1 hora. Depois, quando não é o professor. Não, foi cedendo, percebi que eu comecei a voltar novamente às sensações passadas, ou às sensações reais para aquele momento. Porque a realidade é aquela que eu passei aquela hora. E não essa aqui. Não, aquela é a realidade. Eu sentir pela minha filha o mesmo que para a tua filha. Integração total ao universo, a tudo. E isso é o real. Tá. Agora, o sentimento que nós temos faz parte. É 100% individual, a gente, Que é o crescimento. No estado bruto, né? Exatamente, que é o crescimento. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo. E a evolução é deixar para trás coisas. Agora, eu vou dar um pouquinho de graça. Eu brinco muito nas minhas palestras quando chega a esse ponto. Eu digo assim, você é Flamengo e o Flamengo está perdendo, está ruim, vire Botafogo. Fluminense. Mas é um fato, a evolução, você deixar para trás, é muito duro. É, quase impossível. São os nossos condicionamentos. Sim. Que é a lapso de tempo. Condicionamento é uma matemática, a lapso de tempo, que é a repetição. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Não. É assim, ó. É claro que chegar num estado desse requer lapso de tempo, repetição, como Exatamente, você bem disse. Que é a repetição. E como que uma pessoa que talvez nem almeje chegar nesse estado, mas que almeje estar mais presente, cabeça mais sossegada, aceitar com mais resiliência, de fato, o que a vida oferece, o que a vida entrega de surpresa. O que a pessoa pode fazer para exercitar esse estado de meditação diária? Como é que funciona? Porque eu acho que
esse é o ponto do seu trabalho que as pessoas mais buscam, talvez via yoga ou via bioginástica. Queria que o senhor falasse sobre isso. Como que a pessoa exercita um estado mais pleno possível ao longo da vida para que ele nunca pare de buscar. Você me fez uma pergunta agora que é exatamente por isso que eu mudei meu sistema de trabalho. Antigamente eu descascava em cima do atleta também. Alto rendimento. Mas como eu sempre tive, através do alto rendimento, era duro o meu treinamento. Eu era muito disciplinado. Eu fui o primeiro homem a colocar o treinamento intervalado. Quando fiz o curso em 1957, com o Dr. Gessler e Handel, os alemães estiveram na nossa escola, eu fiz o curso e passei a usar como experiência o treinamento intervalado. Deixa só eu atualizar a audiência. O professor Orlando Cani foi bicampeão mundial de pentátulo militar. Para que as pessoas saibam do que o senhor está falando quando fala que enquanto atleta de alto rendimento. Prossiga, professor. Então, o que acontece é que, como eu disse em papo com você ainda há pouco, antes, quando cheguei da Índia, o Dr. Yogendra mudou muito a minha filosofia de trabalho, inclusive. Então, eu percebi que o preparo físico tinha que ter algo mais, e não somente um trabalho físico, que é sempre colocado. E o trabalho emocional, você vai com um psicanalista ou então um psicólogo de esporte, mas ele, às vezes, não tem experiência dos treinamentos também. Sim. E como eu tinha experiência dos dois lados, e o yoga me abriu muito, eu comecei a perceber, então, que o atleta precisava de algo mais. O preparo físico precisava de algo mais, que abrangesse também outros níveis do ser, como a preparação emocional, intelectual, né? Sentimental. E eu pensei, por que não espiritual? Essa parte espiritual como algo mais simples e não muito complicado. Né? Que às vezes complicamos o espiritual, cada um tem uma maneira de ser, né? Sim. É que eu digo muito, nosso mundo está cheio de ideias e conceitos, valores e crenças que não são separados uns dos outros, de nós mesmos e da própria vida. Haja visto agora que passamos por isso, sim, na pandemia, sim, e agora com a nossa política. Né? Então, famílias se distanciando, brigando. Muito bem colocado. Por isso, então, nosso mundo está cheio de ideias, conceitos, valores e crenças. E por isso que eu devo, como falamos ainda há pouco, eu tenho que começar a mudar, eu tenho que evoluir. Porque as ideias é uma evolução, isso é importante, a discussão é que me leva à luz. Quer dizer, os conceitos, tem conceitos, maus conceitos e bons conceitos. Boas ideias e más ideias. Valores, a mesma coisa, bons valores e maus valores. E as crenças? Mesmo princípio. São as crenças. Então, daí fez com que nós nos separássemos. Então, eu percebi que eu tinha que mudar os treinamentos. E comecei a trabalhar, então, perceber o relaxamento, a respiração, como algo extremamente importante. A concentração. Então, mas como eu vou buscar isso? De uma forma particular, a parte, vou dar um treinamento só de... Juntei força, resistência, flexibilidade, alongamento, concentração, relaxamento, respiração e a meditação. Em uma aula eu trabalho tudo isso. Esses são os pilares da sua metodologia. São os pilares do meu trabalho.